que o processo de reorganização, né, dessa forma atropelada, condenável e com pouco debate público transparente, né, trouxe um grande ganho para a sociedade brasileira e paulista, que é o fato de nós termos ampliado a mobilização social em torno da escola pública no Estado. Todo mundo critica a escola pública, fala que a escola pública está muito ruim. Quando você tenta, inclusive, avançar e mudar, as pessoas não querem que mude. As pessoas acham que tem que mudar de outra forma. Eu acho que o problema é que no Brasil, como a universalização da educação é muito recente, as pessoas se acostumaram a pensar numa vaga e não num modelo. E eu acho que isso é assim. E uma grande parte da intelectualidade, inclusive, fica só pensando nessa história da vaga. Nós mudamos de uma agenda de acesso, que é a agenda lá da década de 90, para uma agenda de qualidade. Isso é absolutamente meritório, né? Mas a questão é que nós não podemos esquecer que existe ainda um débito importante com a agenda de acesso, né? Desde a creche até a educação de jovens e adultos, para pensar na educação básica como um direito. Então, qualquer processo de reforma do sistema que tenha como fundamento e prioridade o aprimoramento da qualidade não pode desconsiderar que no Brasil falar em qualidade ainda é falar, né, em qualidade para uma parcela da população, porque uma parcela muito grande sequer tem direito e tem acesso à escola pública. É tão óbvio, mas é tão óbvio isso, que parece que ser contra é ser assim politicamente intransigente. Uma criança pequena, ela precisa ter um playground com brinquedos pedagógicos. Ela precisa exercer a atividade dela em balanças, em gangorras. Ela precisa desse tipo de atividade. Um jovem, ele precisa ter uma quadra de esporte. Uma criança pequena, ela precisa de espaço para ela correr. Por exemplo, no caso de crianças de primeira que estão lendo, você tem que ter todo o alfabeto disponível, você tem que ter o que a gente chama os chamados varais pedagógicos, onde você pendura as lições das crianças. Você não pode deixar isso. Os grupos mais velhos à noite, eles não são capazes de ter um respeito, como eles não respeitaram agora as escolas que eles invadiram. Eu acho que você tem que pensar a escola para as diferentes faixas etárias. A escola é um equipamento que ela é difícil de ser administrado e quanto mais ela tiver um número menor de séries, uma equipe focada naquelas séries, mais ela tem chances de sucesso. E é uma pena que a população não possa ver isso. Porque argumentar contra isso é argumentar contra o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento até emocional. Uma escola de jovens, o jovem tem um desenvolvimento emocional, ele precisa de um espaço diferente. Eu diria que esse argumento também, né, sobre a especificidade dos espaços, né, das escolas, na medida em que você teria mais escolas divididas por ciclo, também é um ponto que ficou absolutamente nebuloso na proposta encaminhada pelo governo do Estado, né? No primeiro sentido, porque em nenhum momento a proposta apresenta, né, como as escolas serão qualificadas para a constituição desses diferentes espaços, né? E aí isso é muito estranho também, porque em um momento em que você tem cortes na educação, cortes de recursos na educação em âmbito nacional, mas também estadual, né, se apresenta uma proposta de reorganização que vai fechar um conjunto de escolas, ou seja, em alguma medida há um objetivo aí, que ainda que não tenha sido declarado, mas nós sabemos que existe um objetivo por trás, que é um objetivo de redução de custos também. Eu acredito que se tivesse muito claro, né, que em seguida à reorganização haveria um processo de
investimento e de qualificação das escolas públicas reorganizadas, né, com apresentação de plano de obras, de reformas, de construção de laboratórios, ainda que não imediatamente, mas num compromisso de médio prazo, eu acredito que você não teria tido a resistência que teve por parte dos estudantes. Eu vou dizer uma coisa para você, o jovem, a criança não passa 24 horas na escola. Ele passa só 5 na escola. E nas horas que ele passa na escola, a escola tem que estar voltada com o projeto de ensino e conhecimento dele. Ele na família, se ele tem um irmãozinho, irmãzinho, priminho ou priminha, ele vai ter todo esse processo de socialização. A escola não é partido político, não é igreja e não é família. A escola tem que se convencer que ela tem um papel específico, que é o papel de ensinar. E para ela ensinar, ela vai ter que se organizar bem pedagogicamente. A socialização ocorre na vida da criança, na família da criança. A escola não vai ser responsável por toda a socialização. O papel mais importante da escola é ensinar os componentes que ela precisa para ter sucesso na vida. O conselho, ele não tem que ser consultado para isso. Isso é uma medida administrativa da administração. Nós não somos um órgão administrativo, nós somos um órgão normativo. Porque, de repente, o secretário vai ter que consultar para a gente se muda o tipo de merenda, entendeu? Então, nós não somos um órgão administrativo. Se a administração ela tem um projeto pedagógico, ela apresentou o projeto pedagógico, o secretário veio aqui, apresentou que tinha um projeto de ensino médio. Nós não temos esse papel. Isso não caberia ao Conselho de forma alguma. Foi bastante sintomático, né, o silêncio do Conselho Estadual de Educação em relação à forma e ao conteúdo dessa política de reorganização que foi anunciada pelo governo do Estado de São Paulo, né? Um conselho que é pouco permeável à gestão democrática, ou à discussão e aos anseios da comunidade. Então precisamos mexer também nessas estruturas de gestão da política no Estado de São Paulo para que elas possam ter um papel importante na discussão desse tipo de política. Esta proposta é administrativa. Ela não é uma proposta que tem nenhuma mudança substantiva. A reorganização, ela não tem mudança substantiva do ponto de vista de você consultar. Você está reorganizando para facilitar e para implementar o modelo pedagógico de cada grupo. Se toda vez que a administração tiver que fazer uma mudança e tiver que consultar as universidades, ele nunca vai fazer nenhuma consulta. Então, a universidade é contra. Quais são os grandes argumentos teóricos que elas apresentaram? Quais foram os pesquisadores? Qual é o argumento teórico? É Piaget? É Vygotsky? É grandes neurologistas? Qual é o argumento teórico? Ou é só porque, olha, a medida foi autoritária porque não nos consultou? Nos pareceu que, na verdade, o estudo foi produzido com o objetivo de dar o resultado que já se esperava na decisão da política pública. Ou seja, é o que nós chamamos de um estudo com um viés, né, de resultado já pré-determinado, né, um estudo de chegada, né? Na verdade, se produziu o estudo para justificar uma política que já havia sido estabelecida e decidida em instâncias não técnicas, mas em instâncias políticas da Secretaria de Educação, mesmo do governo. Eu entendo que o processo de reorganização, né, dessa forma atropelada, condenável e com pouco debate público transparente, né, trouxe um grande ganho para a sociedade brasileira e paulista, que é o fato de nós termos ampliado a mobilização social em torno da escola pública
no Estado. Nesse caso, a grande novidade que eu valorizo muito, que é de fato a capacidade que os estudantes tiveram de aliar a esse processo de ascenso da mobilização um debate sobre qualidade da educação e qualidade da educação como uma possibilidade na escola pública. E que eu espero que a gestão do Estado de São Paulo, a partir desse aprendizado, que eu tenho certeza o governador também teve nesse processo, possa entender esse recado e abrir de fato numa perspectiva mais ampliada esses canais de participação para que nós consigamos também superar o que tem sido uma marca no Estado de São Paulo, que é a absoluta, que é quase que a resposta, a única resposta que se vê aos processos de mobilização social, que é o enfrentamento através da polícia, né, ou mesmo o bloqueio do direito à manifestação dessas pessoas, né? Existem formas de participação e de mobilização social que precisam ser, na verdade, consideradas na condição da política pública dos próximos anos. Eu não vejo nenhum legado. Eu acho que é a mesma coisa que aconteceu em 2013. O que resultou daquela coisa, daquele movimento todo de 2013? Eu não vejo isso como... Eu não acho que foi uma ocupação em que as escolas, os estudantes foram ocupando as escolas sem nenhuma estratégia de conversar, de ter clareza, de... Eu acho que é aquele movimento juvenil, Quando começa a espocar essas coisas, essas participações individuais, elas se perdem. O querer ser ouvido é um grupo que tem que representar todos os alunos da escola. Não é um grupinho que representa a si mesmo. Eles representavam o conjunto da escola, eles fizeram uma assembleia, eles foram votados pela escola. Entende? Isso é muito diferente. É muito diferente. Quando você quer ter voz e voto, você tem que fazer organização através de outra coisa. Agora não tem a reorganização, e como é que fica a voz e voto? Você não negocia individualmente, senão não é uma democracia. Não é uma democracia representativa. Como é que você vai fazer? Imagina se o governador tiver que se explicar e conversar com todo mundo. Ele não administra.